aquele barulhinho bem agudinho que a gente ouve a criança fazer. Se alguém não souber o que é estridor, pode me perguntar, a gente procura aí um vídeo no YouTube juntos. E nem taquipneia, nem a frequência respiratória elevada. A gente também tem as doenças periglóticas, e aí, nesse caso, são os casos aí dos estridores. É muito engraçado, porque a primeira vez que você escutar um estridor ao vivo, você nunca mais vai esquecer. E, no geral, a gente ouve no plantão, lá na sala de espera, a gente consegue ouvir a criança com estridor e já sabe que chegou aí uma croup, alguma coisa desse tipo. Temos também as vias aéreas inferiores. E aí, no caso das vias aéreas inferiores, a gente vai ter que lembrar que vai existir ataque apneia, vai existir uma frequência respiratória aumentada, mas não vai ter estridor. E aí, para lembrar, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês lembrarem aí junto comigo, eu coloquei uma tabelinha aqui explicando certinho quais são as frequências esperadas para cada idade. Então, lembrando que... Oi? Só não está aparecendo o slide para gente aqui, eu acho que não... Só tá assim, a apresentação, Lívia, e a sua foto. Espera só um minutinho, então. Esse foi. Foi? Ainda não. Não sei se é só para mim. É só para mim, gente, ou para vocês também estão assim? Espera aí que eu vou ver o que está acontecendo. Espera aí. Eu vou tentar apresentar de novo. O pessoal tá falando que ali também não tá aparecendo para eles. Desculpa, eu vou voltar desde o começo. Espera aí. Veja se agora vocês estão vendo. Agora, doutora. Ai, gente, perdão. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, me apresentei para vocês, deixa eu pular esse slide. E aí, expliquei que a gente vai ter que definir a altura da árvore respiratória. Então, via aérea superior, e aí lembrar que não tem frequência respiratória aumentada, nem tem o barulhinho aí da garganta, o estridor. Doenças periglóticas, nesse caso vai ter o estridor, e as vias aéreas inferiores, que vai ter taquipneia, mas não vai ter estridor. E aí eu coloquei aqui para vocês, todo mundo está vendo agora, eu espero, a tabelinha com as frequências respiratórias. Então, lembrar que os bebezinhos pequenos, eles vão ter uma frequência respiratória alta, 60 movimentos respiratórios por minuto. Então, isso é muito importante de saber, principalmente para a prova, porque na prova de residência, não vão dar para vocês a referência de o que é normal. E aí vão trazer lá uma criança com uma idade X, com a frequência tal, e vocês vão ter que saber se isso é uma taquipneia ou não. Então, é legal vocês terem em mente essa tabelinha e ir treinando, sempre que vocês encontrarem com uma criança, nos estágios aí da vida, no internato, nas UBS, contem a frequência e classifiquem na mente de vocês, porque aí, com o decorrer do tempo, isso fica automático, vocês não vão nem perceber, já estão classificando, isso vai ajudar muito vocês nas provas. Então, falando de vias aéreas superiores, que é o que a gente vai focar mais na aula de hoje, aliás, eu pedi permissão para a Isa para poder dar essa aula em várias aulas, caso vocês me permitem. Porque eu acho que a gente... essa parte de infecções, de vias aéreas, é muito conteúdo, é um pouquinho chato. Se a gente vai ver tudo de uma vez, não vai decorar nada, não vai aprender nada. Então, é melhor ver poucas coisas, mas aprender de fato aquilo que a gente está vendo. Então, sobre as vias aéreas respiratórias superiores, a gente tem resfriado comum, sinusite bacteriana, otite média aguda e as faringites agudas. Lembrando que nesses casos a gente não tem taquipneia e também não vai ter o estridor. O resfriado comum, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial sempre com a síndrome gripal. Porém, a influenza, né, o vírus da influenza, ele vai pegar a árvore todinha respiratória, não é só via aérea superior, só coloquei ele aí para a gente lembrar. E a sinusite bacteriana e a otite média aguda, elas podem ser complicações do resfriado. Eu vou ser bem sincera com vocês, o resfriado não é uma matéria que cai muito em prova, uma matéria tão relevante assim para as provas de residência. Porém, ele é a porta de entrada aí para coisas que caem muito. A sinusite e a otite. Então, saber conhecer o resfriado, saber diferenciar da síndrome gripal é muito importante. Sobre as faringites agudas, a queixa principal vai ser dor de garganta. Isso vai diferenciar um pouquinho essa faringite das outras doenças de vias respiratórias superiores. Falando sobre as doenças periglóticas, as duas principais são a epiglotite aguda, que é um quadro bacteriano, e a laringotraqueite viral aguda, que é a croup. Lembrando que ambas vão ter o estridor.
E também lembrando que eu já falei, quem não souber o que é isso, a gente pode ver junto, eu posso mostrar aí um vídeo, alguma coisa assim. Deixa no chat, depois a gente relembra se precisar. Sobre as vias aéreas inferiores, a gente tem as pneumonias. Pneumonia bacteriana, pneumonia típica e a bronquiolite viral. Bronquiolite é o assunto da moda esse mês, porque é o mês que a gente tem muita incidência de bronquiolite, muitos casos no pronto-socorro, criancinhas que estão passando mal, que são entubadas. Então, é algo que vocês têm que aprofundar bastante, conhecer bastante a doença. E acho que o mais importante de saber dela é que não tem nada para fazer. É triste isso, é meio frustrante, mas quanto mais a gente mexe, mais fede, sabe aquela história? Então, é melhor não fazer nada. E nesses casos de via aérea inferior, vai ter taquipneia, mas não vai ter o estridor. Então, lembrando para diferenciar, via aérea superior não tem nada. Periglótica, vai ter estridor. Via aérea inferior, taquipneia e não tem estridor. Então, eu vou conversar com vocês hoje sobre as infecções respiratórias agudas das vias aéreas superiores. Se a gente tiver oportunidade, eu quero conversar depois um outro dia sobre as outras doenças, para não ficar muito maçante. Então, sobre as vias aéreas superiores, a gente já numerei para vocês, vai ser o resfriado, a sinusite, a otite e as faringites. Eu vou excluir a faringite da aula, para não ficar muito comprida a aula, mas a gente pode sim falar dela outro dia. E vou começar conversando com vocês sobre o resfriado comum. Resfriado comum, o que tem que vir na cabeça de vocês? Rinorreia e obstrução nasal. Sabe aquela criança catarrenta que a gente vê de longe? Aquele catarro escorrendo, ela passa a mão aqui, não adianta, cai de novo o catarro. É o que a gente vê de mais comum, principalmente as crianças que vão na creche, que vão na escolinha. É o que eu mais vejo no consultório, é o que eu mais vejo no PS, infelizmente, porque as mães acabam procurando o pronto atendimento, né, e pedindo ajuda aí pro profissional que está de plantão. E a gente tem como agentes etiológicos mais frequentes, no caso dos resfriados, o rinovírus, e aí o rinovírus vai ter mais de 200 sorotipos. Então, por mais que a criança tenha imunidade sorotipo específica, ela vai poder pegar 200 vezes resfriado por rinovírus, por isso que ele é o mais comum. E também o coronavírus, que por incrível que pareça, esse material que eu peguei é o meu caderno, que já é de outros anos que eu venho revisando, e o coronavírus já estava no meu caderno muito antes da pandemia começar. Então, ele já estava existindo aí na nossa consideração sobre o resfriado. Ocasionalmente, a gente pode ter vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus da bronquiolite, e o metapneumavírus humano. Mais incomum, mas também não é impossível, influenza, para-influenza, que é o vírus da Krupp, adenovírus, enterovírus e Coxsackie. Se estiver muito rápido, vocês podem parar e me perguntar, gente, que eu não gosto que fique dúvidas, tá? Numa boa. Sobre a frequência, isso daí é meio assustador e vocês têm que decorar, porque as mães vão falar e vocês vão ter uma resposta na ponta da língua para elas. Uma criança normal, ela tem em média de 6 a 8 episódios de resfriado por ano. Então, aquela história, ai, doutora, mas de novo, será que ele tem alguma coisa? Não tem nada, ele é uma criança normal. E pior, se frequentar a creche, vai aumentar 50% essa chance. Então, é dramático, gente. É toda hora um resfriadinho. Quem é pediatra sabe, toda hora vem uma mensagenzinha aí no WhatsApp, da mãe pedindo socorro, que o nariz está escorrendo. E, no geral, é um resfriado autolimitado aí que vai se resolver e vai ficar tudo bem. Sobre a contaminação do resfriado, mãos contaminadas, a gente vai levando. E aí, criança é um problema, porque eles põem a mão em tudo, depois põem a mão na boca, principalmente na fase dos dentinhos. Eu vou aproveitar aqui para dar um adendo para vocês, que é o seguinte: dente não dá febre, dente não dá diarreia. Só que nessa idade do nascimento dos dentes, a criança põe muita mão nas coisas e a mão na boca, porque está coçando a gengiva. E aí ela pega infecções virais, e aí os pediatras mais antigos, para facilitar a vida deles e agradar a mãe, falavam, é o dente. Mas não é o dente, dente não dá febre, dente não dá diarreia. Então, as mãos contaminadas são um veículo de muita transmissão aí de várias doenças, inclusive o resfriado comum. Inalação de pequenas partículas suspensas em aerossóis e a deposição de grandes partículas. Sobre a eliminação viral, o pico de eliminação vai ser de 3 a 5 dias após a inoculação, mas ele pode persistir por até 2 semanas, por isso que as crianças que vão à escola e vão à creche pegam tantos resfriados, porque aí uma tá passando para todo mundo, aí outra depois começa a passar, e assim vai, e é meio que um ciclo, assim, o ano inteiro eles estão doentinhos.
Sobre a clínica, o diagnóstico de resfriado comum é um diagnóstico clínico. Não existe essa história de fazer raio-x, pelo menos aqui não. Começa mais ou menos de 3 dias após a infecção e vai durar aí 1, 2 semanas. Então, por ser um quadro arrastado, preocupa muito os pais. Enlouquecem as mães e, consequentemente, enlouquecem também os pediatras. Os menores de 1 ano vão ter febre, secreção nasal, basicamente, mas também pode ter dorzinha de garganta, que vai durar menos do que o quadro geral aí do resfriado. Vai durar mais ou menos de 2 a 3 dias. 2/3 das crianças vão ter tosse também, e essa tosse incomoda e pode persistir por 1 a 2 semanas. Isso que vai deixando a mãe enlouquecida, e o pai também. No exame físico, se a gente for parar para olhar a parte nasal, vai ter o corneto nasal mais edemaciado, mais vermelhinho, mais eritematoso ali, você vai ver que não está 100%. Sobre o tratamento, pode falar. Essa febre, ela vai durar quantos dias, mais ou menos? O tempo da clínica? Essa febre pode durar o tempo da clínica, mas no geral é uma febre baixa, não é uma febre que preocupa muita gente. E não é uma febre que fica o dia todo, aquela febre que não melhora com nada, é uma febrinha que vai dar hoje, amanhã vai dar mais um horário, vai dar de novo. No geral, no fim do dia, que as crianças mais, né, as mães mais percebem. Não é uma febre que vai deixar a gente enlouquecido. E aí, lembrando, a gente tem febre, tem secreção nasal, não é uma febre sem sinais, é uma febre que a gente sabe de onde está vindo. Então, a gente pode acalmar o coração. Foi? Foi. Obrigada. Dúvidas sobre isso, gente? Todo mundo? Eu não estou vendo vocês, então me digam. Tá muito rápido? Tá tranquilo. Professora, pode seguir. Bora. Sobre o tratamento, os antivirais não são indicados. Eles seriam indicados se fosse influenza. A gente tem aí depois, se quiserem, a gente pode dar uma aula de síndrome gripal e aí tem todas as indicações desses antivirais. A hidratação oral adequada, ela é muito importante. É a nossa melhor amiga. Não, é a nossa segunda melhor amiga. A primeira vai ser o de baixo. Que ela vai prevenir a desidratação. E criança desidratada é criança que a gente preocupa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar. Desidratação em criança. Eles ficam muito caidinhos, eles ficam realmente ruins. E também ela fluidifica a secreção. Lembrar que criança não sabe pôr o catarro para fora, igual a gente, que escarra e consegue pôr para fora. Eles não sabem, então a gente tem que fluidificar aí as secreções para poder sair pelos cocô, poder sair às vezes pela boca, enfim, mas sem escarrar. E a nossa melhor amiga, a nossa companheira de todas as horas, a irrigação nasal com solução salina. Lavagem nasal. Gente, eu brinco com as mães que vão no consultório assim, olhou para ele, lava o nariz dele. Porque é muito importante que seja constante, que seja diária. E não só quando a criança está doente. Quando ela não tiver também, vai prevenir a doença. Então, parece que é chato fazer, parece que não funciona. Eu sei que tem um preconceito super gigante em volta disso, mas a gente tem que convencer a mãe do quanto isso é benéfico, do quanto isso ajuda a gente. E vou falar uma coisa muito importante, um parênteses aqui nessa situação. Vocês, enquanto estudantes, e mais ainda quando forem médicos, têm que lembrar de uma coisa muito séria. Quando a gente prescreve alguma coisa para alguém, a gente não pode partir do princípio que a pessoa sabe fazer aquilo. Então, a lavagem nasal é uma coisa que é óbvia para a gente, mas no geral não é óbvia para as mães. Eu pego muitos pacientes que vêm falar comigo, eu falo, nossa, mas o pediatra não passou lavagem? Ai, passou, mas eu não sei lavar, então eu não estou lavando. Então, elas vão no Google, colocam lavagem nasal e olham no YouTube, que é aquela lavagem que entra o soro e cai do outro lado do catarro. Não vai ser assim sempre, vai ser assim quase nunca. E aí a mãe faz, não acontece isso, ela acha que não sabe fazer, e ela para de fazer. Então, tenham isso em mente. Tudo que vocês prescreverem, prescrevam e tomem da pessoa. E como você vai fazer? Ah, te passei o dipirona, tal. Você leu, mãe, e aí, como é que vai ser se ele tiver com febre? Você vai fazer o quê? Quantas gotas? De quantas em quantas horas? E o soro é a mesma coisa. Eu costumo, inclusive, até no PS, quando dá tempo, lavar para a mãe ver. Demonstrar para a mãe. Eu sempre falo, quando é criança menor, para colocar a criança apoiada, assim, sentadinha, passar um braço em cima dela para poder travar os bracinhos, e quem vem de frente, com uma mão trava maxilar, e com a outra mão coloca aí, maxilar, mandíbula, desculpa, coloca aí o soro para poder ajudar a resolver a situação, poder lavar de forma segura e as mães não terem medo de lavar, que a lavagem é a nossa principal aliada.
Ainda no tratamento dos antipiréticos, conforme eu falei, não costuma ser necessário, porque a febre ela é uma febrinha baixa, uma febrinha que vem e vai, uma febre tranquila. E a gente deve evitar os medicamentos para tosse e resfriado nos menores de 6 meses. Eu, particularmente, evito em qualquer idade, que seriam aí os antihistamínicos de primeira geração, que ele vai ter um efeito anticolinérgico, que reduz a rinorreia, os antihistamínicos, os descongestionantes, eu, particularmente, não curto, não prescrevo, mas se precisa muito, a gente pode lançar mão. Em menores de 1 ano, e aí tem uma controvérsia aí, porque pela SBP seria a partir dos maiores de 1 ano, perdão, gente, e pela SBP seria a partir dos 2 anos só, a gente tem o mel. O mel é ótimo para aliviar a tosse noturna, 5 a 10 ml de mel aí antes de dormir. Mas a gente tem essa situação, o Ministério da Saúde fala que o mel pode ser a partir de 1 aninho, a SBP coloca para a gente que tem que ser a partir dos 2 anos pelo risco aí de contaminação do mel. Bom, gente. Falamos sobre resfriado comum. Alguém tem alguma dúvida sobre o resfriado? Quer me perguntar? Tudo certo? Só uma dúvida, não sei se isso é cultural ou se foi errado, que uma vez eu vi uma médica, ela era pediatra também, mas enfim, homeopata, e aí ela falava que não podia forçar, suar o nariz da criança, isso era errado e tudo, então, só para confirmar, é errado mesmo? A criança não sabe assoar o nariz. E você se esforçando muito, você pode machucar, causar um trauma, causar aí um sangramento. Por isso que eu falo tanto da lavagem nasal, que ela é mais importante do que ficar tentando assoar. Porque se tiver fluida a secreção, acontece muito da criança cuspir, porque ela acaba engolindo aquela secreção e volta. Acontece muito das fezes, aí sair bastante secreção. Acontece de escorrer o nariz, isso é ótimo pra gente, mas não é forçar. Agora, assim, não tem nada de evidência científica que não pode só o nariz da criança. É uma coisa mais que a gente percebe no dia a dia, que você acaba podendo traumatizar aí, tanto a criança, quanto a parte nasal, estourar um vasinho, alguma coisa assim. Tá ok, doutora. Obrigada. Alguém tem mais dúvida? Não precisa ter vergonha, viu, gente? A gente tá batendo papo. Nada? Então, vou prosseguir, tá bom? A gente falou sobre o resfriado comum, cancelamos as faringites que a gente não vai falar hoje. Se der tempo, eu vou falar dos 3 hoje ainda, tá? Se ficar muito maçante, a gente para e continua outro dia, não tem problema nenhum. Então, agora, eu preparei nossa aula para falar sobre sinusite bacteriana. E a sinusite bacteriana aguda, ela é a inflamação dos seios paranasais, os seios da face. Ela vai ser aguda se ela for menor de que 30 dias. Subaguda se ela for de 1 mês a 3 meses. E crônica se ela durar 3 ou mais meses. Então, a gente tem que lembrar dessa classificação, que ela também interfere no que a gente vai pensar sobre essa sinusite. Coloquei aqui uma imagem, não tá muito boa, eu sei, tá meio tremida, mas foi o que eu consegui, dos seios. E aí, é importante, porque vocês vão ouvir muitas pessoas falarem, não, a sinusite não dá em criança pequena, porque eles não têm seios. E não é bem assim, pode acontecer. Ao nascer, as crianças já têm o seio etimoidal, que tá aqui no meinho, ó, e eles já são pneumatizados, ou seja, eles já são aerados para conseguir aí acumular secreção, se for o caso. E ela também já tem os maxilares, que estão aqui. Porém, os maxilares ainda não são pneumatizados, ele vai acontecer a pneumatização por volta dos 4 anos de vida. Os esfenoidais, a criança começa a ter a partir dos 5 aninhos. E os frontais, os da testa, a criança vai ter a partir dos 7, 8 aninhos, ele começa a se formar. Então, é um pouquinho mais lento. Os agentes etiológicos, eu sei que essa parte é chata, mas é algo que cai muito em prova, então vocês têm que prestar atenção. É o estrepto pneumoniae, que é o que mais a gente vê, né, de tudo. O Haemophilus influenza não tipável, a Moraxella catarrharis, e nos casos crônicos, que foi o que eu falei para vocês, maior ou igual a 3 meses, a gente tem o Haemophilus, o estrepto alfa e beta hemolítico, a Moraxella também, o estrepto pneumoniae e o estafilococo coagulase negativo. Fatores de risco para sinusite. Infecção de vias aéreas superiores virais. Então, lembra do resfriado, ele é uma portinha, ele abre a portinha para entrar o bichinho para a sinusite. Rinite alérgica,
tabaco, imunodeficiência, fibrose cística, refluxo gastroesofágico, defeitos anatômicos, pólipos nasais e corpos estranhos, principalmente quem usa aí sonda nasogástrica. Atenção, coloquei aqui uma atenção para a gente sempre poder lembrar disso, porque na prova vai ser um caso bem assim, a gente vai ter que se ligar no diagnóstico. Geralmente vai ocorrer após uma infecção viral, uma rinocinusite. As bactérias da nasofaringe, elas alcançam os seios paranasais, e geralmente elas são drenadas. Só que como está tudo inflamado e edemaciado, não vai existir esse clearance, não vai conseguir tirar essa bactéria, ela vai ficar ali, onde ela não devia estar, e vai provocar a infecção bacteriana. A clínica da sinusite é congestão nasal, secreção nasal purulenta, febre e tosse. E aí a gente vai se perguntar, né? Não está muito parecido com resfriado? Tá um pouco, né? Só que a gente tem que pensar em bactéria quando a gente tem um quadro arrastado. Então, é o resfriado que persiste, a persistência da congestão nasal, da rinorreia, da tosse, que vai durar mais do que 10 dias, inclusive diurna, que não está melhorando. No geral, o resfriado demora 15 dias? Demora. Mas ele vai melhorando, ele está quase nada no 14º, 15º dia. A sinusite não, a gente não vê melhora. Também a gente tem que pensar em bactéria quando tiver um quadro grave. E aí, o que seriam os quadros graves? Uma febre alta. Lembra que a gente conversou que a febre do resfriado era baixa? Uma febre maior ou igual a 39 graus. Uma secreção nasal purulenta que dura mais do que 3 dias, 3 ou mais dias. E um quadro que piora. Então, que está recorrendo sintomas após melhora inicial, melhorou, piorou. Ou então com sintomas novos, como febre, secreção nasal, tosse diurna, é uma doença bifásica que a gente chama. Ela pode estar bem, tá mal, fica bem, depois fica mal de novo. Diagnóstico. Gente, pelo amor de todos os santos, diagnóstico de sinusite é clínico. Nunca a gente vai fazer raio-x de seios da face, isso não existe. E isso cai muito em questão ainda, por mais que seja uma coisa já muito ultrapassada, ainda cai em questão. O melhor método que a gente deveria fazer seria a cultura do aspirado do seio, só que isso não é feito. Eu vou ser bem sincera, na literatura fala que não é feito em imunocompetentes, mas eu nunca vi nem imunossuprimido fazer. Sei nem se faz, como é que funciona isso daí. Sobre o tratamento, os casos graves ou com piora clínica, a gente tem que tratar. E a gente vai usar a Amoxi, 45 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas. E a duração desse tratamento é uma duração individualizada, ou seja, o certo seria você acompanhar esse paciente e reavaliando, né? E aí, nesse caso, a gente faria o tratamento por 7 dias, manteria por 7 dias, após a melhora clínica evidente. Então, melhorou, vamos manter mais 7 dias. Lembrando que o mínimo do tratamento deve ser de 10 dias. Só que eu vou ser bem sincera, é muito difícil na prática clínica a gente conseguir ter esse parâmetro de reavaliações. No geral, a gente não reavalia, acaba fazendo por 10 dias, depois reavaliando, enfim, não consegue reavaliar dia a dia para ver, não, esse dia foi o dia que melhorou mesmo, né, que foi evidente a melhora. Complicações. E aí, gente, complicações de sinusite cai muito em prova. Então tem que prestar atenção também, tem que saber, porque cai pra caramba. Os seios paranasais, eles são próximos, tanto do cérebro quanto da órbita, principalmente o etimoidal. Então a gente tem que lembrar que pode ter complicações nessas regiões, né? Celulite periorbitária, que é a pré-septal, ela é mais para frente, ela é que menos preocupa a gente, né? Pré-septal menos preocupa. Uma inflamação na pálpebra, que não acomete órbita, não vai estar lá dentro, ou estruturas oculares. Também pode ocorrer essa celulite por trauma, por lesões periorbitárias infectadas, por bacteremias pequenininhos, e ela é causada pelos estreptos do grupo A, Streptopneumoniae e Staphylo aureus. Se você não tem nenhuma suspeita que acometeu órbita, se você acha mesmo que é periorbitária, relaxa. Não precisa de imagem. Vida que segue, faz tratamento e vida que segue. Porém, a gente tem a celulite orbitária, e aí, socorro, tá? É um quadro grave, são inflamações dos tecidos da órbita, pode ter proptose, olho caído, limitação na mobilidade ocular, alteração visual, edema de conjuntiva, inflamação e edema palpebral. A criança chega assim, com o olho gigante, você sabe que deu ruim. Pode ocorrer perda da visão e infecção no sistema nervoso central, ela pode ir mais para dentro. Então, gente, atenção que esse quadro é grave, tá? Tem que ficar atento quando acontecer.
Não dá para mandar o paciente para casa. O que a gente vai fazer? Não dá para ir embora, é grave. Então, vai hospitalizar, fazer uma tomografia de órbita para a gente ver o que aconteceu e começar a antibiótico terapia intravenosa. E, geralmente, a gente entra com ampicilina e sulbactam. Se tiver complicação intracraniana, a gente vai usar outro esquema. Vanco, cefalosporina de terceira, pode ser ceftriaxona e o metronidazol. Tem casos que é necessário drenar o seio, que faz um abscesso. Então, uma conduta cirúrgica. É muito ruim, é muito feio de ver. Quem vir também uma vez nunca mais vai esquecer. Então, vamos praticar? Vamos praticar agora esse assunto da sinusite. Eu fiz de propósito isso, eu não coloquei questão de resfriado, porque elas são minoria mesmo. Eu coloquei as questões do que eu acho que vocês têm que saber mais aí para a prática das provas. Então, vamos lá. Caiu na Unirio em 2020, um escolar de 7 anos, feminino. Há 15 dias iniciou o quadro respiratório com obstrução nasal, coriza e tosse diurna. O exame físico não mostra alterações, além da obstrução nasal. A terapia inicial a ser realizada de acordo com a principal hipótese diagnóstica é... E aí, gente, vamos pensar, né? É um quadro que está durando 15 dias já, está mantendo tudo, está mantendo a tosse diurna, está mantendo a obstrução, está mantendo a coriza, não falou que melhorou em nenhum momento. Então, qual que seria o diagnóstico desse quadro? Seria uma sinusite, a gente tem que lembrar da sinusite. E a primeira escolha para sinusite é a amoxi. Aí poderia me perguntar, doutora, mas e a amoxi com clavulanato? São nos casos de complicação, nos casos que a criança fez uso em menos de 30 dias da medicação para sinusite, aí não, enfim, voltou. Mas a primeira escolha para sinusite é a amoxi. Então, coloquei aqui a respostinha para vocês. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Alguém ficou aí pensando, eu não colocaria isso, eu colocaria outra coisa, então, eu não pensaria em sinusite. Foi, gente? Tá tranquilo? Tranquilo, doutora. Então, vou para frente. Eu pensei primeiro em amoxicilina com clavulanato mesmo, mas... Porque a gente sempre pensa, mas tem que lembrar que ela nunca vai ser a primeira escolha. Ela sempre é se a gente tiver alguma bactéria que a gente sabe que não tem uma cobertura, que é resistente. Mas primeiro a gente sempre vai entrar com a amoxi. Criança, ela é virgem de antibióticos geralmente, né? A gente sempre pensa primeiro na amoxi e depois nos outros. Peguei uma questão da UEPA. Um menino de 5 anos de idade, com tosse há 14 dias, associado a obstrução nasal bilateral, cefaleia frontal. Há um dia evoluiu com edema e hiperemia palpebral, associada a dor e movimentação ocular. Gente, se tem dor, não é tão tranquilo assim, vamos lembrar disso, né? No exame físico, foi observada a secreção purulenta em parede posterior da orofaringe. E sobre o caso descrito, marca a alternativa que contém o diagnóstico, exame indicado e o tratamento correto. Então, a gente tem aí as opções, né? Rinocinusite aguda, que aí acho que não doeria tanto o olho, né? Quando a pessoa... E não ia ter também essa hiperemia palpebral, esse edema. O tumor craniano... E aí não é uma clínica assim tão aguda, né? Rinocinusite aguda complicada com celulite, a gente tem que lembrar dela sempre. O retinoblastoma e, de novo, a rinocinusite complicada com celulite. Então, a gente vai lembrar do C e do E. E aí, qual é o exame de escolha? A tomo ou a radiografia dos seios da face? Lembra que radiografia dos seios da face não serve para absolutamente nada. Então, a resposta aqui vai ser a resposta C. A rinocinusite aguda, complicada, com celulite, a gente vai fazer uma TC e vai entrar com ceftriaxona e V, vai deixar a criança aí pelo menos muitos dias no hospital, tratando para ela ficar bem, para ela ir para casa bem, depois de estar hospitalizada. Não dá para ir para casa uma criança que tem isso. A última, eu acho, é do Exército, se eu não me engano, não sei de onde é, gente. Não lembro, mas, enfim, é dessa sigla que eu não lembro de onde que é, desse ano a questão, uma menina de 10 anos de idade, com quadro de sinusite aguda, como complicação de uma infecção viral de vias aéreas respiratórias, ou seja, vamos lembrar aí no resfriado, que ele pode virar uma sinusite. E aí, nesse caso, a celulite periorbitária não é uma complicação desses quadros nas crianças abaixo de 1 ano?
Lembra que eu falei, apesar da gente saber aí que crianças pequenas ainda não têm todos os seios, ela pode sim ter sinusite e pode sim complicar. Devido à particularidade anatômica, a sinusite crônica não ocorre nas idades abaixo de 7 anos. O estrépito, pneumônias e virida são os agentes etiológicos mais comuns, tem pegadinha aí. A deficiência de GA é um fator predisponente para o desenvolvimento desses quadros, e os seios esternodais e timoidais são os únicos pneumatizados desde o nascimento. Então, sobre as particularidades anatômicas, a gente tem sim sinusite abaixo dos 7 anos. Desde o nascimento a gente pode ter sinusite, não é o mais comum, mas a gente pode ter. Sobre os agentes, é o estrépito pneumoniae, mas o viridans não, né? A gente não fala sobre ele. E os seios, eles não são os únicos pneumatizados desde o nascimento. Lembrando que a gente só tem a pneumatização do etimoidal e o maxilar a partir dos 4 anos. A nossa resposta correta é a deficiência do IgA, que ela vai ser um fator predisponente para o desenvolvimento desses quadros. Eu coloquei um plus para vocês saberem sobre isso, que também é muito legal. O IgA é o principal anticorpo de mucosa. Então, a deficiência de IgA vai favorecer infecções de vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores. Bom, gente, finalizei agora a sinusite bacteriana. Já tínhamos finalizado o resfriado comum. Alguém tem alguma dúvida? Nada? Acho que não. Vocês querem que eu continue e fale de otite hoje? Já estão cansados e querem que a gente veja outro dia otite? Por mim, pode continuar. Acho que o pessoal também, tá? A chato vocês falam, tá? A gente para e continua outro dia. A otite é um pouquinho mais extenso, tá? Então, vamos falar sobre a otite média aguda. É uma infecção supurativa de início súbito da orelha média. E se tiver só efusão, sem evidência de infecção aguda, vai chamar otite média não supurativa ou otite média com efusão. Isso é mais nomenclatura, não é uma coisa tão importante para vocês. Ela é mais comum nos primeiros 2 anos de vida. E, gente, é impressionante. É uma coisa que faz a mãe sair de casa de madrugada com a dor no ouvido. A criança não para de chorar, é insuportável a dor, eles procuram PS a hora que for. 80% das crianças, de forma geral, crianças saudáveis, vão apresentar um ou mais episódios de otite até os 3 anos de vida. Então, quase todo mundo tem uma otite aí na vida antes dos 3 aninhos e vai procurar você no pronto-socorro na madrugada e vai estar chorando de dor. É horrível. Fatores de risco para otite, isso cai em algumas provas, tá? Idade. Os menores, as crianças menores, têm a trompa, o canal auditivo, mais curto e mais horizontal. E com isso tem um prejuízo nos mecanismos anti-refluxo e de drenagem da orelha média. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem para poder evidenciar melhor isso. Então, as crianças menores vão ser um fator de risco para a otite. O sexo é mais comum nos meninos. A raça, índios americanos e aborígenes australianos vão ter mais. A genética, os gêmeos monozigóticos vão ter mais do que os gêmeos dizigóticos. O tabagismo passivo é um grande fator de risco. Anomalias congênitas crâniofaciais, então fenda palatina, ou cromossomiais, síndrome de Down, vão ter um funcionamento inadequado aí da trompa e podem proporcionar a otite. E chupetas. Mamadeiras tomadas na posição horizontal, e aí vai ter uma polêmica, eu tenho certeza, porque as mães vão falar, nossa, mas pode amamentar deitada. Realmente, a amamentação pode deitada, mamadeira não pode. A amamentação, a sucção que eles fazem é mais forte, e aí auxilia que não caia lá, não regurgite para lá o leite. Mas na mamadeira isso pode acontecer. Então, mamadeira deitada não se toma, tá? E o HIV também é outro fator de risco. Tem mais 2 fatores de risco, são os principais, são os mais cobrados. O primeiro é a exposição, e aí pode ser a creche, a escola, o culto, pessoas que se reúnem aí, se aglomeram. E o perfil socioeconômico de pobreza. Então, porque, infelizmente, quando a gente tem esse perfil, a gente vai ter mais aglomeração, vai ter higiene mais precária, vai ter um pior acesso ao SUS e vai ter um pior perfil nutricional. E tudo isso vai influenciar na criança ter mais otites. Fator de proteção. A gente não tem só fator de risco. A gente também tem fatores de proteção. E o principal, que a gente mais conhece, mais fala, é o aleitamento materno. Então, mais uma coisa aí sobre o aleitamento, a gente poder convencer as mães a tentarem, pelo menos, né? Se a gente der a amamentação, o aleitamento materno por 3 meses, vai reduzir em 13% o risco de otite.
E se for por mais de 6 meses, a gente vai ter um aumento na proteção para recorrência até os 3 anos. E não é por causa da sucção, ela diz, é pela composição do leite materno. Agentes etiológicos, de novo, a gente tem o streptopneumônia aí, o hemófilos influenza não tipável, a moraxella catarrhalis, e os menos comuns, streptopiógenos, em bebês e lactentes, RN lactentes, pequenos hospitalizados, a gente vai ter também o estafilococcus aureus e os gram-negativos. E a gente também pode ter quadros de otites por vírus, mas, no geral, esses vírus vão estar associados a alguma bactéria. Então, a gente lembra aí do rinovírus e, mais uma vez, do VSR, que é o vírus sincicial respiratório, o vírus da bronquiolite. Fisiopatologia. A gente chegou numa parte que ninguém gosta, mas eu vou tentar explicar de um jeito muito fácil, para ninguém mais esquecer e lembrar de mim falando nessa situação. A gente tem a orelha média aqui, e a gente tem a trompa de Eustáquio, que é a tuba auditiva, que comunica a orelha média, a cavidade, a nasofaringe. Então, a gente tem aqui a orelha média, que seria a cavidade timpânica, e a nasofaringe, que está aqui dentro, né? Esse canalzinho, que seria a trompa de Eustáquio, ele tem 3 funções. Quais são as funções dele? Ventilar, que passa arzinho aqui dentro, proteger, porque ele deixa ela longe das outras partes, né? E permitir o clearance de secreções acumuladas. As secreções vão escorregando, vão indo embora, nunca ficam aqui, porque aqui tem cílios que promovem esse clearance, né? Mas, se está infectado as vias aéreas, esse canalzinho, essa trompa, vai ficar edemaciado. Com isso, ele vai ficar pequenininho. Ele não vai nem ventilar e nem fazer o clearance. Nessa situação de edema, as bactérias vão se acendendo por essa tuba aí, por essa trompinha, e vão colonizando a secreção, resultando na infecção, na otite. Então, ela estar aí, tudo bem, mas ela começa a subir e não tem quem manda ela para baixo de volta, e ela vai ficar aí, não vai ter jeito. Qual que é a clínica, né, dessa otite? Vai ser uma IVAS, uma infecção de via aérea superior, que agudamente vai desenvolver febre, dor de ouvido, otalgia e hipoacusia, vai começar a escutar um pouquinho pior. As crianças maiores vão falar, tá doendo no ouvido, né? As crianças menores não conversam com a gente, então fica um pouquinho mais difícil. Elas vão ficar irritadas, com choro intenso, mudança de hábitos alimentares ou de sono, vômitos. Eventualmente, elas vão coçar e puxar a orelha, e pode não ter febre. Tem uma porém nesse puxar e coçar a orelha. Tem uma certa idade de bebezinho que eles começam a pôr a mão em todos os orifícios, então orelha, às vezes até bumbum, eles colocam o dedo dentro para se conhecer. Então, vamos lembrar que só puxar e coçar a orelha não vai falar para a gente tanto a favor da infecção. Então, vamos lembrar de pensar em outros sinais também que nos lembram da infecção. Se tiver perfuração, vai ter otorreia, mas é mais incomum. Doutora? Oi. Surgiu uma dúvida aqui da Camila no chat. Aí ela falou assim, em relação ao VSR, uma otite pode preceder uma bronquiolite, então? Não, é muito difícil. Não tem nada... É porque, assim, o mesmo vírus, ele pode querer ir para um lugar ou para o outro. No caso do VSR, que está aqui, ele pode, sim, gerar uma infecção de ouvido. Mas muito raro a gente ver a otite como complicação da bronquiolite. Não é impossível, porque pode ser o mesmo vírus, mas lembra que para ter otite, provavelmente o VSR vai estar junto com uma bactéria. Ele não vai estar sozinho. Será que deu para entender? Entendeu, ela falou. Entendeu? Então, depois a gente vai dar uma aula só de bronquiolite, se a Isa permitir. Aí, com certeza. Então, a membrana timpânica, eu trouxe uma foto para vocês. Não é uma Brastemp, mas é isso que vocês têm que enxergar. Que ela é transparente, ela é perolácea, ela é brilhante, tem um reflexo luminoso lá no meio, a gente vê o triângulo luminoso. Ela é levemente côncava e ela é móvel à insuflação pneumática. Vou ser sincera, vai ser muito raro vocês fazerem insuflação no dia a dia de vocês. Mas ela é assim, ela é bonitinha, tá, gente? E quando tem otite, ela não fica tão bonita assim, ela fica premiada, opaca, eritematose congesta, sem brilho, com áreas esbranquiçadas, o cabo do martelo a gente não consegue ver, que a gente estava vendo no outro. Nos primeiros meses de vida, a gente tem que lembrar que a opacificação, ela pode ser normal, mas o restante não, né? Então, vamos ter atenção. Vai ficar convexa, vai ficar obaulada, e aí, gente, isso cai pra caramba em prova, é questão dada para a prova de residência.
Qual que é o principal sinal de uma otite na otoscopia? Membrana abaulada. Essa é a maior especificidade. Se tiver membrana abaulada, é otite. Então, lembrem-se disso, é bem importante para vocês. A ausência de mobilidade, a insuflação pneumática, e raramente vai ter bolhas no tímpano, que seria a meningite bolhosa. Se tiver perfuração, você não consegue ver nada. Você vai olhar, vai estar só aquela otorreia saindo pelo conduto externo. Diagnóstico. É legal, mais ou menos legal, um pouquinho dificinho, mas eu coloquei de um jeito que eu acho que vai ajudar vocês. Deve estabelecer diagnóstico quando? Quando tem abalamento moderado a grave da membrana, ou quando a gente tem otorreia de início agudo, que não seja por uma otite externa. Então, nesse caso, a gente deve estabelecer o diagnóstico. Pode estabelecer o diagnóstico, a gente fica em cima do muro quando tem abalamento leve de membrana timpânica e início recente de otalgia, ou então hiperemia intensa da membrana. Esse pode é aquela coisa assim, se você conseguir reavaliar a criança em 24 horas, seria o ideal, não fechar diagnóstico de cara. E não deve ser estabelecido o diagnóstico quando há efusão na orelha média, avaliado pela otoscopia pneumática e ou timpanometria. Se tiver abaulamento e secreção purulenta, mesmo se a criança falar não dói, eu não sinto nada, essa criança é uma candidata à antibiótico terapia. A gente pode fechar o diagnóstico dela, tá? Sobre o tratamento, isso também cai assim, ó, em chuva na prova. Cai muito, e até médico velho erra. Os menores de 6 meses, pode estar caindo do céu, a gente vai tratar sempre, não importa o que ele tem. É otite, a gente vai tratar. Se tiver otorreia ou doença grave, a gente também sempre vai tratar. Por quê? Tem otorreia porque perfurou. O que a gente leva em consideração para a doença grave? Se tiver otalgia moderada grave, tá doendo, gente. Tá doendo, tem alguma coisa. Febre maior que 39 graus e a otalgia durando mais que 48 horas. Incomoda pra caramba, a gente vai tratar. Se a criança tiver de 6 meses a 2 anos e for bilateral, não importa também o que aconteça, a gente vai tratar. Agora, se ela for maior do que 2 anos, a gente só trata se tiver otorreia ou se tiver doença grave, que é aquela história do sempre. Tira foto, grava, põe no caderno, olha isso 1, 2, 3, 5, 20 vezes, porque isso cai pra caramba. E isso é importante também para sua conduta. Você tem que saber isso, para saber quem você trata e quem você não trata. Primeira escolha de tratamento, olha aí a Moxi de novo, como a gente já conversou. Primeira opção vai ser a Moxi. E aí vai ser de 40 a 45 miligramas quilo dia. Faltou um Gzinho ali, gente, me perdoa, eu vou arrumar antes de mandar para vocês, por 10 dias. E a gente pode aumentar a dose, se for pneumococo com resistência intermediária, ou se a criança for menor do que 2 anos, ou um frequentador de creche, ou com anomalias craniofaciais, ou então com síndrome de Down. Quando que a gente vai usar a Moxi com clavulanato? Se a gente tiver usado a Moxi em menos de 30 dias. Ou sempre que tiver conjuntivite mais otite. Tiver as duas coisas, a Moxiclavulanato. Se optar por não iniciar a antibiótico terapia, tem que reavaliar a criança em 48 a 72 horas. A gente pode não iniciar, aquela história lá do, vamos supor, maior de 2 anos que não tem o sinal aí da gravidade nem a otorreia. A gente não vai tratar, mas a gente tem que olhar essa criança de novo. Se ela piorar ou se ela não melhorar, tem que iniciar antibiótico. Mesmo que não era sempre, lembra? A gente tem que pensar nisso. Tem que avaliar, tem que olhar, porque não pode comer bola. Porque se a gente... Pode falar. É só naquele slide lá do tratamento, sobre quando iniciar o outro. Esse. Quando você falou aqui sobre doença grave, que doença grave seria? A clínica grave ou alguma outra doença grave? Não. Para a gente poder considerar doença grave, está aqui embaixo a legenda. Doença grave vai ser quando a criança tiver uma otalgia moderada grave, então é uma dor que incomoda de verdade, que ela não está dormindo pela dor. Isso faz a gente querer tratar. Uma febre maior que 39 graus, é outro sinal de gravidade, ou uma otalgia maior que 48 horas, faz 2 dias que não para de doer. Por mais que a dor não é tão forte, mas ela está durando muito. Esses são os critérios de doença grave. Tá ok. Depois vou colocar no asterisco para ficar mais fácil. Realmente ficou difícil. Então, se a gente não tratar, se a gente comer bola, a gente pode aí ocasionar
uma complicação. E a principal complicação é a mastoidite aguda. Sempre ela vem acompanhada de otite, pode ser uma otite atual, uma otite nas 2 últimas semanas que passaram, vai acometer o periósteo, é uma inflamação retroauricular com deslocamento do pavilhão auricular e desaparecimento do sulco retroauricular. Gente, é horrível, se você ver também, nunca mais você vai esquecer. Para lembrar, quando a gente pensa nessa criança, é uma criança que vinha com otite em tratamento, ou então acompanhando, reavaliando, né? Que começou a surgir sinais inflamatórios exuberantes. Geralmente, a primeira coisa que aparece é uma vermelhidão em volta da orelha, aqui atrás. Só que o sinal mais sugestivo seria o apagamento do sulco, então você não consegue ver essa linha, apaga. Mas o mais sugestivo, que a gente não tem o que pensar, que a gente vai falar, é isso e acabou, é o abaulamento do pavilhão auricular na lateral. Ela fica assim, ó, orelha de abano, fica real orelha de abano, desloca a orelha para frente. E aí é uma emergência médica, não tem o que pensar, tem que tratar, tem que correr com essa criança. Quais são os agentes desse caso também? Também o estrepto tá aí, pneumone, o hemófilos, pode ter também estrepto do grupo A, estáfilo aureus. Em alguns casos, a gente vai ter a pseudomonas, e aí seria caso de criança que tem otite crônica e o colesteatoma, ou crianças maiores que colocaram um tubo de timpanostomia, tem que lembrar da pseudomonas. Suspeitou, o que a gente vai fazer? Tomografia. Não tem que pensar. Suspeitou, viu uma criança com orelha de abano, com a história de otite, tomografia. Tomografia do osso temporal vai confirmar para a gente o diagnóstico e a gente vai conseguir ver uma desmineralização óssea e a perda das septações da cavidade da mastoide. TC de crânio vai poder identificar se teve complicação intracraniana, porque lembrar que ela pode ir lá para dentro. E é legal a gente usar contraste para poder ver eventuais abscessos. O laboratório vai ter uma leucocitose com predomínio de neutrófilo, afinal é um quadro bacteriano. E se houver otorreia, a gente deve fazer uma cultura da secreção, que vai ajudar bastante a gente aí. O tratamento, gente, é grave. Falei que a gente tem que correr com essa criança, então a gente tem que hospitalizar. Não é uma criança que vai para casa. Vai fazer antibiótico terapia intravenosa, ou AMP mais Subactam, ou então uma cefalosporina de terceira, um ceftriaxona, durante 3 a 4 semanas. E a gente vai fazer, no mínimo, 7 dias intravenosa. Depois a gente pode passar para VO, enfim, dar alta e continuar o tratamento em casa. Mas esse começo tem que ser IV, tem que ser embaixo da nossa asa, a gente tem que ver essa criança de pertinho. Também é legal se a gente conseguir obter a amostra do fluido, caso esteja, né, escorrendo na orelha média para a cultura. Prevenção da otite. Agora, não estou falando mais da complicação da mastoidite, estou falando da otite. Vacinação, influenza e pneumococo. Vocês, não sei se como estudante ganham a vacina, mas caso não ganhe, essa vacina ela é uns R$100. Vale muito a pena tomar, gente, de influenza. Ela é anual, né? E a do particular, ela vai cobrir 4 sorotipos, a do público vai cobrir 3. Uma vacina importante para conscientizar nossos familiares, eles tomarem também. E a pneumocócica. A pneuma, a gente tem lá na rede pública, a pneumo 10. Se vocês tiverem a oportunidade de falar para a mãe fazer a pneumo 13, esses 3 subtipos a mais, vale a pena. Eles cobrem bastante coisa aí, e aí é com 2, 4 e 6 meses. Então, se os pais tiverem condição, fala para fazer a pneumo 13. Redução na exposição ao tabaco, então a gente lembra que não é só quem fuma que está exposto ao tabaco, né? Tem muitos fumantes passivos aí. Infelizmente, eu acho que o tabagismo tinha reduzido, agora tem aumentado muito, cada vez eu vejo mais jovens fumando, e as crianças ficam perto e acabam inalando, não tem jeito. E o aleitamento materno, como a gente conversou, o aleitamento, ele é uma grande aliado aí para nós, na prevenção, então é uma cartinha na manga para convencer a mãe a poder caprichar aí no cuidado com a criança, nesse vínculo materno-infantil, e promover o aleitamento materno. Outras medidas a gente tem que pensar, a profilaxia antimicrobiana que faziam antigamente não se faz mais, porque o risco de resistência da bactéria é maior do que o benefício, então é coisa do passado. A meningotomia, colocação de tubo, aquele tubinho que vai ventilar, a gente pode considerar nos casos de oma recorrente, e aí coloquei aqui embaixo para vocês, também faltou um asterisco, o que seria a oma recorrente, que também cai em prova. Seriam 3 episódios de otite em 6 meses, ou então 4 episódios nos últimos 12 meses, no último ano, mas que tenha pelo menos um nos últimos 6 meses. Então, isso é caso de otite recorrente. Aí a gente tem que mandar para o otorrino, para ele poder avaliar.
Vamos treinar o TIT? Então, vamos lá. TEP, que é a prova de título que a gente faz, né, para ser pediatra reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Um escolar de 5 anos, há 3 dias que apresentou obstrução nasal e rinorreia com coriza e hialina. Há 2 horas iniciou o quadro de dor leve e intermitente no ouvido esquerdo. 2 horas, hein, gente, que ele tá com essa dor. E uma febre baixa de 38,1, que cedeu com a medicação. No exame físico, ele tem abaulamento da membrana timpânica à esquerda. E as medidas que devem ser adotadas nesse momento são... O que a gente tem que olhar nessa situação? O quadro dele, que ele tem uma febre baixa, que ele tem uma dor de pouca duração, né? Uma dor que começou agora, faz 2 horas que começou, é uma dor leve, intermitente. Ele também tem 5 anos, né? E é unilateral, certo? Então, tudo isso nos faz levar a ideia da reavaliação, caso seja possível. Na prática, vocês vão ver que é meio triste, assim, os professores nossos não vão fazer muito isso, eu acho. Pelo menos não foi isso que eu vi. Mas você tem que saber o certo, né? E o certo, nesse caso, é de pirona e avaliar e depois em 72 horas. E aí, lembrando daquele critério, se não melhorou nada ou se piorou, a gente tem que tratar, para evitar a complicação da mastoidite. Uma outra prova desse ano agora, de 2020, ano que passou, um pré-escolar com queixa de otalgia direita há 4 dias, desde ontem, com piora da dor. Febre mais alta e aumento do volume retroauricular do mesmo lado. Gente, tá aumentado o volume aqui, hein? Ao exame, observa-se inflamação da região pós-auricular, com deslocamento inferior e anterior do pavilhão auricular. O que ele tem, hein, gente? Ele complicou, né? Ele não tá bom, não. Ele pede pra gente qual que é o agente etiológico mais provável. E, mais uma vez, que eu já falei pra vocês, lembra sempre dele. Se não souberem o que chutar, vocês chutam ele, porque ele é o mais prevalente em quase tudo. É o pneumococo. Então, falamos sobre... Oi? Pode falar. Os outros não podem dar isso? Podem, mas ele tá perguntando o mais provável. E é nessa hora que a gente se confunde na prova e perde a questão. Porque eu não falei que pode ter por pseudomonas, eu falei que pode ter por estáfilo, eu falei que pode ter por hemófilo, só que eles vão nessa mais provável, e aí deixa a gente doido. O mais comum é o pneumococo. Eu pus de propósito, para vocês poderem refletir sobre isso, tanto que as provas são ingratas com a gente. Foi? Foi. Então, das vias aéreas superiores, a gente tinha 4 coisas para falar, acabou falando de 3, porque eu não quis pôr faringite para não ficar uma aula muito extensa, ó, deu 1 horinha de aula, eu acho que já é o suficiente. Lembrar que as crianças não têm taquipneia, não têm estridor, e que a sinusite e a otite podem ser complicações do resfriado. Dúvidas? Muitas, todas, né? Não entenderam nada? Começa tudo de novo. Professor, teve uma dúvida aqui da Ana Carolina, que eu acabei não vendo, mas ela mandou no chat quando a senhora falou sobre a questão, aquela questão que usou primeiro a amoxicilina. E aí ela perguntou quando, então, usar a azitromicina e quando usar o clavulanato associado. A gente vai usar o clavulanato, conforme eu falei, se a gente tiver usado a amoxi há pouco tempo, ou se a gente perceber que a criança está tendo toda hora infecção, que aí não vai responder a amoxi. A azitro é muito difícil a gente usar. É quase assim, é muito raro em criança a gente usar azitro. A gente sempre vai preferir a amoxi mesmo, do que a azitro. Camila, né? Foi a Carol, Ana Carolina. Carol. Ela disse que entendeu. Doutora, obrigada. Beleza, gente, deixem aí meu e-mail, caso alguém precise de alguma coisa. Contem comigo para tudo que vocês precisarem. Eu gosto muito de ter esse vínculo com quem a gente, né, pode ajudar, enfim. Já fui estudante, já estive no lugar de vocês. Acho que a gente cresce muito ajudando ao outro. Parabéns pelo interesse, porque essa hora da noite, tendo aula de pediatria, não é mole, não. Eu sei que a gente tem 1000 coisas para fazer, a gente chega cansado. Sei que muitos deixaram aí desligado, deixou online, eu entendo também, não julgo, porque eu sei que a gente está cansado desse horário. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem